acertando os botões aqui para o nosso Novamente, que entra na área nessa segunda-feira, trazendo um pouco da reflexão que foi apresentada ontem na nossa comunidade, a Casa da Rocha, Guarulhos. Então eu quero bater um papo com você sobre isso, sobre o que nós conversamos ontem. Bom, lembre-se, estamos analisando Lucas à luz dessa perspectiva. Lucas escrevendo para Teófilo e fazendo Teófilo, esperando, creio eu, que Teófilo entendesse as coisas que ele já havia sido instruído, como o próprio Lucas diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 4. Bom, ontem nós chegamos num ponto bem interessante. Um ponto que faz a gente refletir a respeito da compreensão que temos de Deus, de quem é Deus, ou de qual é o nosso Deus, ou quem é o nosso Deus, e de nós mesmos. Então eu abro essa conversa dizendo o seguinte: a compreensão de Deus, ela é determinante para a compreensão de nós mesmos. Não se engane. O ser humano, ele é moldado pelas divindades que ele adora. E nós, todos nós, temos um coração que é uma fábrica de ídolos. Me parece que foi Calvino que disse isso, ou Lutero, ou C.S. Lewis, algum desses sábios homens que nos instruíram no conhecimento do Evangelho. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E a verdade é que nós só temos duas opções. Ou nós seremos a imagem de Deus, o Deus verdadeiro, ou nós seremos a imagem que nós criamos para nós mesmos como Deus. Nós criamos deuses. E, de acordo com a nossa relação com esses deuses, nós nos parecemos com eles. Olha, eu preparando essa conversa hoje, lembrei de 2 livros que eu tenho aqui que falam sobre isso. O primeiro deles é esse daqui. Se inclusive você quiser se aprofundar no tema, Você é Aquilo que Ama, do James K. Smith. Deixa eu pôr mais para trás aqui para focar. Não é? É um livro bacana e ele apresenta inclusive a ideia de uma idolatria presente na sociedade em que estamos. Aquela história do shopping center parecer um templo. Bem legal essa analogia que o James Smith faz. E o Bill, é isso aqui, ó. Esse cara também muito fera, G.K. Bill, ou alguma coisa assim a pronúncia, ele fala realmente do tema de hoje. Você se torna aquilo que adora. Uma teologia bíblica da idolatria. Esse aqui eu ainda não li, mas está na minha fila de leitura. Por quê? Porque essa é uma realidade que a gente não consegue mudar. Nós nos tornamos aquilo que adoramos e, lembrando, nós sempre adoramos alguém ou alguma coisa. Bom, então, Lucas, ele narra a Teófilo uma cena que apresenta o Messias, que apresenta Jesus como Messias, o seu reino e o seu povo. Então a gente vai, a partir de agora, entender que esse início de conversa que eu tive com você se encaixa perfeitamente nessa narrativa de Lucas. Por quê? Porque o que está acontecendo a partir de Lucas 9:18 é uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. E essa conversa é reveladora nesse sentido. No sentido de dizer, olha, eu sou o Messias, o meu reino é assim e o meu povo precisa ser assim, precisa ser esse povo. Então, vou tentar ser rápido aqui, mas vamos lá. Lucas 9:18 e 19 diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos, então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Olha só, vamos parar por aqui, o texto segue, mas agora a gente presta atenção na pergunta de Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? Bem, os judeus daquela época, eles utilizavam o texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, para dizerem que os profetas surgiriam como precursores do Messias. Vamos nos lembrar que eles estão há 400 anos
de Deus estar calado, de silêncio, é o período intertestamentário, 4 séculos, 400 anos em que Deus não fala com ninguém. Não aparece profeta nenhum, ninguém dirige a palavra de Deus ao povo. E é interessante que aparece Jesus. Quando Jesus aparece, eles então dizem, vai ver que esse daí é Messias, o Elias que ressuscitou. Porque eles esperavam que viesse primeiro um profeta para dizer então que o Messias viria. Eles se apegavam a essa realidade e eles enxergavam Jesus só como um profeta. Ok, um profeta é um profeta, mas um profeta é bem diferente, bem distante de realmente da figura messiânica do Cristo. Mas era assim que as pessoas achavam. Alguém que havia ressuscitado para anunciar a chegada de um Messias que viria. Então, era isso que Jesus tinha como feedback. Quem o povo diz que eu sou? Eles dizem que o senhor pode ser Elias, que você pode ser um dos profetas antigos que ressuscitou. Ok, a informação de Lucas para por aqui, mas ela é relevante para a continuidade da conversa. Porque Jesus, logo depois, pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Olha só, versículo 20 e 21. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. Diante da pergunta de Jesus, tá bom, ok, o povo está dizendo que eu sou Elias ressuscitado, e vocês? A célebre frase de Pedro, tu és o Cristo, não é? É isso que ele diz, o Cristo de Deus. A palavra aqui quer dizer ungido de Deus, no texto grego, é isso que ele quer dizer, Christos. Christos, que é uma transliteração do grego, do hebraico para o grego, da palavra Mexia, ungido. Então Pedro está dizendo, o Senhor Jesus é o ungido, o Messias esperado, aquele que todos nós aguardamos. É interessante lembrar que essa palavra ela só é associada a Jesus no Novo Testamento. Em mais ninguém recebe esse título. Ninguém sequer ousava se intitular ungido, porque Jesus assumiu essa verdadeira prerrogativa que estava sobre ele, sendo ungido. E Pedro tem então esse repente, sabe? Esse momento em que ele diz quem Jesus é. Tu és aquele que nós tanto esperamos. Tu és o ungido de Deus, o Messias, aquele que vem dentro do plano divino resolver a situação de todos nós, não é? Resgatar o homem do pecado, reconciliando o homem com Deus. Essa é a ideia do título que Pedro atribui a Jesus. Mais interessante é que em Lucas 9:22, Jesus, o texto continua e Lucas registra o seguinte: e disse, Jesus, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Olha que interessante. Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Cristo de Deus. E Jesus diz, ok, não digam isso para ninguém. Por quê? Porque ainda não era a hora de Jesus ser entregue às autoridades para sofrer, mas isso aconteceria. E Jesus faz questão de frisar isso. Vai chegar o dia que eu sofrerei. Daqui a pouco eu serei entregue às autoridades, eu sofrerei e eu morrerei. Sabe por quê? Provavelmente porque a declaração de Pedro ela tinha uma ótica judaica do primeiro século, coisa que a gente não entende muito bem. Porque para nós, Jesus é o Messias, esse que veio para morrer em nossos pecados. Mas para um judeu do primeiro século, isso era muito difícil de entender. Por isso que Jesus praticamente corrige Pedro, porque talvez não,
A gente pode ter certeza que a ótica de Pedro era de alguém que viria colocar Israel nos eixos, mandar embora os romanos, se levantar na força de um exército, numa força política ou coisa do tipo. Essa era a ideia de um Messias para aquela época. Mas Jesus diz, ok, eu sou o Cristo, não contem para ninguém, mas olha, eu não vim aqui para vencer, como vocês imaginam. Eu não vim aqui para conquistar, como vocês imaginam. Eu vim aqui para sofrer. Não é interessante isso? Talvez você diga assim, mas no Antigo Testamento era muito claro que o Messias viveria o que está. E o que a gente faz com Isaías 53, por exemplo, Isaías 42, aquela parte em que fala do servo sofredor? Então, os judeus não entendiam assim. Para eles, era a própria ideia de que Israel, que sofreu os exílios, ressurgiria. Eles não tinham uma figura, uma pessoa, um homem, um Messias nesse aspecto. O Messias deles era aquele outro que eu disse agora há pouco, vencedor, conquistador. Mas o que nós entendemos é que o servo sofredor de Isaías é Cristo. O nosso Deus se entrega à morte por nós em amor. Esse é o Cristo que vem. Agora você há de convir comigo que quando a gente chega a essa conclusão, a gente, puxa, que incrível, um Deus que morre, me parece que essa não é uma ideia muito boa e muito palatável para nós. Quem quer um Deus que morre? Sim, eu sei que hoje você tem essa perspectiva, eu sei que você hoje tem essa cabeça, mas mesmo com a cabeça que nós temos dificuldade em entender isso. Por isso é que Teófilo está deixando claro, Lucas está deixando claro para Teófilo que o mundo cria os seus salvadores, os seus messias e os seus deuses. Porque a gente não quer um Deus que morre, a gente quer um Deus que ganha. A gente quer um Deus que vingue os nossos inimigos. A gente torce para que Deus, agora ele vai mostrar você vai ver o Deus que eu sirvo. Não é assim? É assim. É um Deus que me coloca em honra. É um Deus que me levanta e que me exalta no meio desse mundo. Esse é o pensamento do crente hoje. Os evangélicos pensam assim, porque não percebem a leitura que o texto nos apresenta tão claramente. Jesus dizendo isso, eu sou o Cristo, mas eu não vim para fazer o que você quer. Eu não vim para pegar em espada, eu vim aqui para morrer, entregar minha vida por amor ao homem. E assim, portanto, deve ser o discípulo de Cristo, porque olha só o que ele diz no 23. Jesus dizia a todos, é a sequência do texto, se alguém quiser acompanhar-me, faça a mesma coisa. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. A comunidade que segue Jesus, então, não deve ser essa que pensa em vitória, mas é aquela que pensa em se entregar dia a dia, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É gente que vive como sacrifício contra a sua própria carne, luta contra a sua própria vontade. Vivendo aquilo que Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vivendo aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 12, transformando a nossa mente, que nós somos a adoração de Deus viva e por isso transformamos a nossa mente dia a dia para conhecermos a vontade de Deus. Somos, portanto, gente que tem a identidade de Cristo, chamados cristãos, gente que morre igual Ele. Por que ser cristão não me levaria para esse caminho? Porque a gente não quer, né? É isso mesmo. A fé que nos torna gente que morre, ela não é muito agradável, ela não é muito legal. Então eu preciso mudar a imagem desse Deus.
eu posso criar o meu Deus. Esse Deus cristão não é legal, ele não me atrai, porque eu não quero morrer, eu quero viver, eu quero realizar, eu quero ter, eu quero chegar, eu quero alcançar, eu quero ser alguém nesse mundo. Então, eu crio o meu Deus. É como se Lucas estivesse dizendo assim para Teófilo: Teófilo, presta atenção, um Deus pode ser qualquer coisa que você acredite, que você adore. Um Deus pode ser qualquer coisa ou qualquer pessoa a quem você sirva, a quem você se devote, se sacrifique. E nele você obtém prazer. Nele ou nessa coisa, nesse Deus, a gente obtém prazer. E a partir de quem somos e do que somos, nós nos tornamos como esse Deus. E você há de convir comigo que o homem tem os seus deuses e reinos, né? Poder, política, fama, está na estrutura deste mundo, o dinheiro, que é inclusive apresentado por Jesus como mamon. Mamon é essa ideia, a ideia de uma coisa que tem poder sobre a gente, é um Deus que tem poder sobre a gente. O sexo é um Deus, tem comércio, tem domínio, tem uma indústria, tem um vício. São deuses. E a religião é um outro Deus. Esse é um demônio daqueles bravo mesmo, né? Que afasta o homem de Deus, por incrível que pareça. Esses reinos, eles vivem em intersecções. Eles se comunicam, eles interagem. Essas coisas se associam e esses deuses e reinos se complementam. E a religião é o reino que cria a fé e valida todos os reinos. Não é impressionante dele? É impressionante isso, eu acho. Então a gente fecha essa conversa dizendo o seguinte: a imagem do seu Deus, Teófilo, é como se Lucas estivesse dizendo isso, né? Presta atenção no que Jesus está ensinando, Teófilo. A imagem do seu Deus vai moldar a sua identidade. Quem é o teu Deus? O que é o teu Deus? O Deus bíblico? A sua comunidade, que é a comunidade desse cordeiro que se entrega pelo homem, é formada por gente que se nega, que vai para a cruz e que nasce de novo. Evangelho, sem dúvida nenhuma, é morte e ressurreição na imagem de Cristo. Esse é o nosso desafio diário. Portanto, a pergunta que cabe numa conversa como essa é: quem é Jesus para você? E a partir dessa identificação, quem é você? Somos aqueles que entendem que Jesus é o Messias, o ungido de Deus, o sacrifício de Deus por nós, efetivamente, e nós o seguimos e assim nos tornamos como Ele? Ou de repente esse discurso é muito duro, muito complicado, e eu vou criando um outro Jesus. Um outro Jesus. Paulo lá em Gálatas fala do héteros evangelho, de repente a gente pode falar do héteros Jesus. Ele tem cara de Jesus, a gente chama ele de Jesus, a gente adora ele como Jesus, mas ele não é Jesus. Porque ele é um Jesus deformado pelos meus anseios, necessidades e vontades. Um Jesus que me atende, um Jesus que me aceita como eu sou. É claro que Jesus me ama, mas ele não me aceita como eu sou, ele quer que eu seja transformado a partir da perspectiva do seu amor por mim. Então, fica aqui essa conversa, penso eu, desafiadora, para a gente começar a semana avaliando quem é o nosso Jesus e quem somos nós a partir disso. Novamente de hoje fica por aqui, amanhã tem mais.